Pronto. Já está gravando de novo. É porque eu tinha feito dois tópicos para gravar. Apertei o recorde lá para gravar. Pode falar aí, alguém que falou aí. Ele só vai plotar a média no final, né? Quando alguém digitar um número negativo, é isso? Ele vai ficar Ele só plotando vai a plotar a média média. quando no final, exatamente. Tá, beleza. Principalmente nesse caso aqui, onde a gente tinha feito assim, ó. Aqui, né? Ele só iria plotar a média no final. Beleza. Porque eu não sei a quantidade de números que eu tenho, né? No final, ainda teria que colocar aqui, eu teria que colocar um contador, poderia aqui colocar um contador de números, que cada vez que ele entrar aqui, ele vai receber contador mais um, né? Uhum. Ou eu posso colocar Beleza. um contador mais ali, que nem o i. Aí esse contador aqui vai ser o valor que no final eu vou dividir. No começo ele começa iniciando em 1, porque eu já tenho o primeiro dígito aqui, ó, sendo informado. E aí aqui no final, quando ele sair do laço, eu vou lá, a média é igual a soma dividido pelo quê? Pelo contador, que é a quantidade de números que o cara quantidade de números que participou ali daquele ponto. Beleza? Então, beleza. Vocês estão vendo o Word, né? Eu projetei para vocês o Word. Sim ou não? Isso, no Word. Sim. Tá. Beleza. Então, essa questão aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem assim, professor, não entendi como é que faz e tal, tem como fazer exercício parecido e tal? Tô querendo, assim, ter o feedback de vocês, porque esse é o primeiro contato que eu vou ter com a atividade avaliativa. Essa semana eu já vou soltar a segunda lista, né? Vai valer lá os 5,5 pontos, segundo trabalhinho, mas o segundo trabalhinho já vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, assim, mesmo pegada, tudo que a gente estiver vendo em sala vai estar no trabalho, não vai ter nada de diferente, assim, extremo, não, entendeu? Vamos olhar para a questão 3, então. Faça um algoritmo que leia 10 valores inteiros armazenados em um vetor teste 1. Então, aqui, ó, eu obrigo vocês a usar um vetor, que é aquele conceito de array que a gente acabou de falar na última aula, né? Aquele conceito onde eu vou ter uma estrutura que consegue armazenar todos os tópicos e depois passar adiante. Terminei aí a questão da questão, a número 3. Faça um algoritmo que cria 10 números inteiros armazenando no valor teste 1. Construa um vetor adicional, teste 2, 10 posições, formados a partir da seguinte regra. Então, eu tenho que trabalhar com dois vetores. O primeiro vai ser onde eu vou fazer a pergunta para o leitor, construir o leitor, né, o vetor, e o segundo eu vou armazenar segundo algumas regras. Quais são essas regras? Se o valor do índice for par, o valor do elemento deve ser igual ao elemento equivalente do teste 1 multiplicado por 5. Se for ímpar, o valor deve ser somado com 5. Ao final, você deve mostrar o conteúdo dos dois vetores. Então, eu vou pegar, construir um vetor. Se cada posição, se a posição, ou seja, se o i, né, for par, eu vou trabalhar com esses elementos aí de multiplicar por 5. Se for ímpar, eu vou estar multiplicando somando com 5. Isso é só uma condição dentro do for lá, né? Eu posso colocar aqui, ó, um if. Se o valor do i for divisível por 2, ou seja, se o resto da divisão de i por 2 for 0, eu vou entrar aqui e tá com o meu número, que seria o número par, né? Se for divisível por 2, ele é par. Todo número divisível por 2 é par. Se ele não for, aí ele já cai no segundo tópico que eu multiplico por 5. Então, é um if-else. Eu primeiro faço o vetor, depois eu uso um if-else para poder fazer essa comparação. Então, professor, os 10 primeiros números eu vou pedir para digitar, né? Para o leitor digitar, certo? Primeiro ele vai fazer isso. Digite os 10 números. Aí você vai carregar o vetor 1. Sim. Todos esses números aí são inteiros, né? Pode falar. Aí no segundo teste que já vou colocar as condições. Isso. No segundo teste, você vai criar um outro vetor. Então, são dois vetores que vão ter que ter aí, né? VET1, teste 1 e o outro vetor tem que se chamar teste 2. E aí, no teste 2, que é o segundo vetor, você vai colocar, ó, posição 0 do teste 2. O que vai ser? Vai ser a posição 1, né? Multiplicado por 5. Pode considerar o zero par ou o zero par, né? Então, vai ser o próprio elemento multiplicado por 5. 0 vezes 5 vai dar a posição, né, daquela primeira casa vezes
vezes 5. Depois, a próxima casa. A próxima casa é 1. 1 era ímpar. Então, vai ser a posição, o elemento daquela posição mais 5. Depois, a gente pode fazer um exemplo parecido aqui para teste. Tá? Vamos lá. Questão 4. Faça um programa que imprima a média de N números. N é um valor lido do teclado. Né? Eu vou estar lendo com esse valor do teclado, excluindo o menor e o maior deles. Seu programa deverá trabalhar os casos em que N é maior que 3, exibindo a mensagem de erro. Então, eu vou ter que trabalhar os casos da média de todos os termos aí que eu tenho. Se eu tiver 10 números, eu vou ter que trabalhar com 10 números. Se eu tiver 15 números, 15 números. Só que eu vou excluir, né, esse termo aí que vai ser o maior elemento. Então, o ideal aqui para vocês é vocês fixarem um valor para N números primeiro, né? Informe o valor de N números. Quantos números você vai estar trabalhando? Se são 5, então você vai pegar o N e vai colocar lá. Então, no primeiro caso, a gente tem que coletar qual que é o valor de N, quantos números que você vai fornecer. Aí o cara vai falar a quantidade de números, essa quantidade de números você vai entrar para o desenvolvimento do seu programa. Pego e faço o maior e o menor, vou fazer, né, a leitura do maior e do menor, e depois eu excluo o maior e o menor para calcular a média. Então, já posso aproveitar até a conta da média que eu fiz no exercício anterior para esse exercício, né? Só que eu só vou trabalhar os casos onde N é maior que 3. Então, se o cara digitar aí 2, você vai ter que exibir uma mensagem para ele, por favor, digitar um outro número para N. E aí ele vai digitar e você vai fazer essa nova leitura, tá? Beleza. Questão 5. Faça um algoritmo que leia um inteiro positivo e calcule, escreva, né, o valor de S para exibir a equação abaixo. Então, nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai trabalhar com a sequência aqui para S. O que vai ser resolver essa sequência aqui de S? Eu tenho um valor de N. Esse valor de N é aquele valor que o cara vai fornecer do teclado. Então, você vai pedir para ele fornecer um valor, ele vai fornecer esse valor, e esse valor vai ser o último valor que eu vou estar trabalhando para a minha fração. O que é a minha fração? É 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais até 1 sobre n fatorial. Esse exercício aqui talvez é o que vocês têm que pensar um pouquinho mais. Até agora, até os 4 já foram bem tranquilos, né? Então, esses exercícios só vão precisar de pensar nessa recursão do que eu vou fazer para poder chegar nesse exercício aí, né? Nessa prática. E de fato é o quê? Pegar o valor do n que eu tenho, né, para uma verificação e ir subtraindo ele. Ao invés de eu começar daqui, ó, até 1, eu vou começar do contrário. Então faz 1 sobre n mais 1 sobre n menos 1, mais 1 sobre n menos 2, mais 1 sobre n menos 3, até você chegar na condição do n ser igual a 0. Quando ele chegar no 0, você vai somar uma unidade, né? Que seria o caso aqui de 1 sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então, aí eu tenho o último caso aí, que justamente aquilo lá. Que é só somar 1. Você pode fazer de n até 1, você vai diminuindo o valor de n até n chegar em 1, e você vai fazendo essa sequência aí das frações até chegar no próprio valor de 1. Entenderam mais ou menos o que vocês vão precisar de pensar nesses 5? Professor, Pode falar, Yuri. eu fiz essa aqui, Uhum. só que eu não sei se, tipo, tá batendo, mas eu não entendi muito bem. Quer dizer, eu separei as variáveis, né, N e S, Uhum. e o S eu igualei a 1, porque ele vai somar a 1 sempre, né? Isso. Então, aí eu fiz um while. N tem que ser maior que 0, para não dar erro, né? Uhum. Aí, essa questão que eu também não sei. Pode dar 0 ou pode... Não, então, a gente não vai poder dar 0, porque o S inicialmente, o que eu te aconselho a fazer, né? Ao invés de você igualar o S igual a 1 no começo, começa de trás para frente. Deixa para somar mais 1 no final. Esquece esse 1 aqui, ó. Joga ele fora por enquanto, né? E aí você vai somando de 1, do final em diante. Então, o S vai no 0. Qual vai ser o primeiro valor de S? Vai ser 1 sobre n fatorial. Só que, para calcular o n fatorial, eu vou ter que fazer uma continha de um loop,
né? Dentro do próprio laço lá, eu vou ter que ter um loop para poder fazer 1 sobre... O que seria, por exemplo, 1 sobre 5? Vai ser 1 sobre 5, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre... Entendeu? Eu vou ter Aí que... eu fiz assim. Aí eu fiz o loop da fórmula do while. S Aham. igual a S mais 1 sobre N. Uhum. E o N, N igual a N mais 1. N igual a N mais 1 para você fazer A o laço repetição completo, né? do N. Só que você tem que entender o seguinte, que aqui não é 1 sobre 1. Aqui não é 1 sobre 2, por exemplo. Aqui é 1 sobre 2 fatorial. Então, no resultado, você vai ter que ter 1 sobre 2 vezes 2. Aqui, ó, não é 1 sobre 3. É 1 sobre 3 fatorial. Então, é 1 sobre 3 vezes 2. Vezes 1. Esse aqui é o fatorial. Então, qual que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Qual que é o fatorial de 4? Aí vai ter que ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Entendeu? Aí você vai ter o valor que vai ter que estar lá embaixo. Mas então, galera, mas assim, com esse aqui, por exemplo, depois eu vou ajudá-los também, né? A gente vai fazer alguns exercícios parecidos aqui para a gente chegar até esse ponto aí de conseguir entregar no final essa lista. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, o prazo que eu coloquei lá para vocês está para o dia 24, né? Se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui para o dia 24. Se porventura vocês, professor, olha, eu fiz aqui, mas eu preciso de verificar, tá difícil isso aqui. Vocês não precisam de sair que nem uns desesperados tentando copiar do coleguinha para poder entregar. Se porventura vocês verificarem que aqui no dia 24 vocês têm 10 trabalhos para entregar e precisarem de mais uns 2 dias aí para poder fazer, ou seja, vocês precisarem entregar lá para o dia 28, 29, isso é conversado, é só avisar, abre lá no grupo, professor, tem como a gente entregar isso na próxima semana e tal, mas aí, novamente, assim como a quantidade de grupos eu deixei poder falar com vocês aqui, porque quanto mais a gente vai deixando para depois, maior vai ser a responsabilidade que eu vou ter com o desenvolvimento do trabalho, né? Se eu deixar para depois e for acumulando com outros trabalhos, eu posso me embolar. Então, se porventura vocês preferirem, não consegui entregar no dia 24, posso entregar depois? Pode, só avisar. Mas, qual que é a consequência de eu entregar depois? A consequência é que eu tenho que assumir a responsabilidade, que depois isso pode acumular, e aí, se eu tiver algum problema, eu vou, de fato, não conseguir aprender, né? Então, vocês podem prorrogar um pouco esse período, se vocês não conseguirem entregar, mas tenho essa ideia na cabeça de que prorrogar pode prejudicar vocês aí no desenvolvimento. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Beleza? Tá. Questão 6. Esse fatorial, eu não sei. Esse fator... ele é bem chatinho, mas eu acho que a questão é a única questão assim que vocês precisam de pegar com mais frieza para poder resolver. Eu aconselho vocês fazerem as outras e depois voltarem nela enquanto vocês estiverem fazendo as demais. Então, questão 6. Chico tem 1,5 m e cresce a 2 centímetros por ano, enquanto o Zé tem 1,10 m, né? E cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para o Zé, até o Zé ser maior do que o Chico, né? Então, eu vou ter um fora aí que vai variar de 2 em 2 centímetros, né? E você vai ter que ter uma representação aí para poder achar qual o valor que eu vou ter, qual instante de intervalo de tempo que eu vou ter, né? Quanto tempo eu vou ter para poder fazer com que aquele que cresce de 3 em 3 centímetros ultrapasse aquele que cresce de 2 em 2 centímetros. Isso o programa vai ter que responder. Então, na verdade, são dois loops. O Vinícius perguntou aí, vocês estão conseguindo ouvir o professor? Deixa eu digitar aqui. Será que ele não está clicando em enviar o áudio? Clicar em enviar áudio ou áudio. Eu acho que ele está conseguindo me escutar. Então, o Chico fala, essa questão do Chico e do Zé aí são 2 for. Você vai fazer 2 for do 2 do while, né? E nesses loops vocês precisam de chegar no momento que ele seja maior do que o próprio Chico. Vocês chutam valores aí, vocês chutam valores para
para teste, né? Vocês vão conseguir encontrar uma lista onde o Zé, de fato, vai crescer até o ponto em que ele vai ser maior do que o Chico. Então, eu vou fazer duas variáveis, uma cresce de 3 em 3 centímetros, a outra cresce de 2 em 2 centímetros, e o meu for vai rodar até aquela segunda variável, que é a variável que controla a idade do Zé, né? A altura do Zé, seja maior que aquela variável que calcula a altura do Chico. Então, essa aqui também é bem legalzinho, mas é tranquilo de se fazer quando vocês forem pensar no laço, né? É um laço que vocês vão conseguir controlar quando que uma é maior do que a outra. É mais fácil fazer com while, tá? Essas 6. Questão 7. Em uma eleição presidencial existem 4 candidatos. Os votos são informados no código abaixo. Então, tá aqui, ó. Questão 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 votos para os respectivos candidatos. 5 voto nulo, 6 voto em branco. Elabore um programa que leia diversos códigos até que o código 0 seja digitado. Depois mostra a estatística, o total de votos do candidato, para cada candidato, total de votos nulo, total de votos em branco. Então, esse caso aqui do 7 é um caso onde eu posso usar o switch case, bem tranquilo. Vocês vão ter as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, a variável que você vai estar analisando é um casezinho lá, para caso você tenha digitado, né, o valor 1, caso você tenha digitado o valor 2, caso você tenha digitado o valor 3, 4, 5 ou 6. E caso você tenha digitado qualquer um desses valores, vocês vão fazendo um contador para poder alimentar essas variáveis. Então, isso aqui vocês conseguirem fazer isso aí de forma a ter ou um condicional simples, ou seja, um if, para verificar cada uma dessas variáveis, ou um condicional, como o switch case, que vocês vão colocar a variável de opção de análise e aí depois vocês vão fazer a verificação para cada um desses termos do que está sendo digitado. No final, vocês informam essas 3 letras de uma vez só, né? Então, isso aqui o senhor Pode pode falar. repetir essa questão 7? Questão 7. Eu tenho que fazer, no primeiro passo, um menu. O que vai ser esse menu? Esse menu vai ser uma ferramenta onde o usuário vai mostrar o que ele pode, quais são as opções dele. Então, assim, ó, digite 1, 2, 3 ou 4 para os votos dos candidatos, né? 5 para voto nulo, 6 para voto em branco. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na tela do programa. Essa cara aqui, ó. Depois, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou coletar a informação que o usuário digitou por meio de um if simples, ou seja, se for 1, soma um voto para o candidato 1. Se for 2, soma um voto para o candidato 2. Se for 5, soma um voto para a variável nula. E se for 6, soma um voto para a variável branco. Vocês criam essas variáveis aí para os candidatos, por voto nulo e por voto em branco. Se vocês fizerem dessa forma, vocês vão fazer cada if, né, um if para cada possibilidade. Ou, o que vocês podem fazer? Vocês criam um switch case, aquela representação de eu fazer a análise de uma variável e verificar quais são os casos que ela pode ter. E aí, para cada variável, eu vou lá e analiso. Se for 1, eu somo na unidade, né, do candidato 1. Se for 2, somo no candidato 2. Se for 3, no candidato 3, e assim por diante. Os 2 casos, eu vou precisar de trabalhar com condicional. E o loop mais externo que vai estar verificando isso, ele é controlado, né, pelo 0. Então, se eu digitar o número 0, eu saio, eu paro e voto e mostro essas estatísticas. Aí, no caso, só fica até botar o while igual a 0, né? Até eu colocar o voto da pessoa igual a 0. Quando eu coloquei igual a 0, ele sai e mostra qual a quantidade de votos que eu possuo para cada um dos termos ali. Aí uma coisa importante aqui também, se eu digitar o número 7, por exemplo, é possível, mas não vai contabilizar em nada, né? Então, se eu digitar um outro número que não seja esses aqui, o 0, né? Aí eu preciso de emitir para a pessoa. Eu posso emitir para a pessoa para deixar o programa mais bonitinho. Eu falo assim, olha, digite um valor possível. E aí você coloca esse menu para ela ver, né? Que é justamente um desses valores aí possíveis para ela digitar. Então, é um printf aqui. Aí nesse printf você vai colocar essas opções, né? Dá um /n para soltar de linha, outro /n para soltar de linha. Você pode colocar bonitinho lá essas opções e dentro desse printf, esse printf vai estar dentro do loop. Ou seja, toda vez que a pessoa digitar o número, vai aparecer novamente essa caixinha para ela ver qual que é o próximo voto que ela pode digitar. Tá? Vai aparecendo e ela vai digitando. Tá? Então é um menuzinho e esse menu a gente vai ter que deixar ele sempre à mostra na tela.
para cada voto que eu tiver que incluir. Beleza? Por enquanto? Beleza, beleza. Professor, eu tô com dúvida na última enunciado aí, Nesse questão 7, no 8. tá, eu tô chegando lá. Vamos lá pro 8, então. Escreva um Essas programa, divisões... pode falar. que leia o valor e informe seus divisores em caso de não ser primo ou mostre na tela se ele é primo, caso contrário. Ou seja, eu vou pegar o meu número e vou fazer um for reverso a partir dele. Eu vou dizer assim, ó, peguei o número 120. 120 ele não é primo, né? Ele não é divisível somente por ele mesmo. Mas eu vou fazer uma verificação de todos os divisores de 120. Então, eu vou fazer 120. Eu posso pegar até da metade em diante, né? Porque da metade para cima eu não consigo fazer nada. Posso pegar 120 e verificar 120 dividido por 120? Não, eu vou fazer um loop até chegar no 1. Todos os números que o resto da divisão for diferente de 0, né? Eu vou expressar ele aí como sendo eu vou expressar ele como não sendo um divisor. Se ele for, o resto da divisão for 0, aí ele é divisor, aí eu posso colocar ele lá na minha representação. Todas as questões que a gente precisa trabalhar com divisão, igual você que fica meio confuso com isso, né, de divisão, você precisa de usar o resto da divisão, aquela ferramenta de resto da divisão em C. Então, aqui é só eu pegar e conseguir fazer esse resto da divisão, utilizar lá o percentual de fato para poder conseguir achar esses valorizinhos. Professor, Pode falar. Eu fiquei em dúvida nessa questão aqui de mostrar na tela os seus divisores. Eu não entendi essa parte. Os seus divisores, ó. Eu vou pegar o valor, eu vou pegar 10, né? Eu vou escrever o número 10. Aí você tem que mostrar todos os divisores de 10, né? Então você vai ter que mostrar o 5, você vai ter que mostrar o 2 e você vai ter que mostrar o 1. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Vou criar um valor, né, para poder conseguir mostrar o resto da divisão. Então, o que é o resto? O resto, se eu te falasse assim, ó, 2, não, vou colocar aqui, ó, 5% 2. Se a gente fizesse isso aqui no dev, né, uma variável que é isso aqui, ó, o percentual assim, ele me dá o resto da divisão. Então, o resto da divisão de 5 por 2 é quanto? 1. Mas vocês concordam comigo que se for divisor, ou seja, se eu fizer 8%, 2, isso aqui não vai dar 0? O resto da divisão de 8 por 2 não é 0? Porque 8 dividido por 2 é 4, não sobra nada. Então, quer dizer que o 8 é divisor de 2. Né? Então, se o 8 é divisível por 2, fazendo o resto da divisão, eu já consigo encontrar esse valor aí direto. Vamos fazer um exemplo juntos dessa questão do resto da divisão, que aí talvez fique claro para todo mundo. Eu vou abrir o dev, aí a gente faz esse exemplo junto já. Pode ser? Pode. Tá. Alguém tem alguma dúvida no enunciado dos exercícios, alguma coisa que acha pertinente falar? Sempre quando eu passar uma atividade para vocês, eu sempre vou fazer isso. Eu vou abrir, vou discutir com vocês para tirar as dúvidas, né, que vocês possam ter em relação ao enunciado, ao que o exercício está pedindo, para a gente não ter nenhuma dúvida sobre o que vocês vão precisar de fazer. Então, trabalho 1, que é o que vocês vão fazer. Posso ter mais de 3 pessoas? Posso. O que eu preciso fazer para ter mais de 3 pessoas? Avisar o professor e garantir, né, que além de eu não sair de casa para encontrar essas outras pessoas, eu vou garantir que a gente tenha um contato aí para poder desenvolver o trabalho. Se for mais do que 3 pessoas, se eu precisar de ter mais de 3 pessoas, eu preciso avisar isso o quanto antes, de preferência essa semana. Então, viu lá que vocês têm um grupinho de 4 pessoas que vocês não querem se dividir, eu vou fazer isso com vocês? Não vou fazer, mas vocês me chamam lá no WhatsApp e falam, professor, meu grupo tem 4 pessoas e é formado por mim, fulano e fulano e fulano, desde já. Aí já deixa pronto. Tá bom? Feito isso, vou lá, faço os exercícios aqui direitinho. Se eu sentir dúvida, eu posso mandar lá no grupo perguntando alguma dica, né? Claro que eu não vou resolver os exercícios da lista para vocês. Professor, você pode explicar a questão do grupo de novo? Que eu dei um problema aqui. Ele foi o seguinte, Yuri, que o grupo está limitado a 3 pessoas, tá? Mas eu não vou bloquear 3 pessoas, descontando aí o 0,5, se porventura, se tiver aí mais se tiver um quarto amigo aí, que precisa de entrar no grupo, mas você está junto desde o começo com ele. Então, se porventura
vocês precisarem de fazer um grupo maior do que 3 pessoas, vocês vão me avisar isso o quanto antes. Até no máximo a próxima aula você já tem que falar assim, professor, o grupo é esse. Pá. Aí tudo bem, vocês podem fazer com mais de 3 pessoas. Se passar da aula que vem e vocês não tiverem, né, com o grupo formado, e chegar lá na reta final de entregar, lá no dia 23, na hora de entregar, você fala assim, professor, meu grupo tem 4 pessoas, aí eu falo assim, ó, pode deixar com 4 pessoas, mas aí vocês vão perder 0,5 pontos, né, na nota. Então, se vocês avisarem com antecedência, não tem problema nenhum. Se deixar para avisar em cima da hora, aí eu vou entender que aquela pessoa que ficou sem fazer o trabalho precisa de um grupo para poder ganhar um pontinho. Tá bom? Fazer sozinho é de boa, né, professor? Fazer sozinho é de boa também. Fazer individual é de boa, pode fazer. Individual, dupla. É o máximo, tá, galera? Isso aqui é máximo. A ideia aí é a partir de vocês aí, quanto que vocês vão fazer, quantas pessoas e tudo mais. Certo? O Eduardo tá entrando agora. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu projetar para vocês o ponto aqui do dev. Deixa eu primeiro abrir o dev. Talvez fique mais fácil. Vou projetar o dev para vocês aqui agora, tá? Vou mostrar um exemplo e depois a gente continua. Aqui. Eu quero compartilhar a tela. Dev. Compartilhei. Aí vocês estão vendo aí a tela do dev agora, né? Vou tirar essa aqui da frente para não atrapalhar ninguém. Essa faixa aqui. Pra cá. Ó, aí aqui, por exemplo, cara, eu tenho um caso do switch case, que é aquilo que eu falei lá para vocês, que vocês podem trabalhar com o switch case. Por exemplo, eu tenho um valor que vai ser o valor da declaração de variáveis. Está vendo como eu coloquei aqui o trabalho bem definidinho? Ó, o cabeçalho, o arquivo, switch.case, objetivo, testar funcionamento da estrutura de switch case. Autor, qual que é a versão? É a versão 1. Se eu alterar depois alguma coisa, eu venho aqui, muda a versão, né? Pode falar. Desculpa atrapalhar, mas esse esqueletozinho você vai deixar disponível pra gente? Posso mandar. Uhum. Só não mandei antes para vocês não ficarem... O que é isso, entendeu? Assim. Beleza. Mas eu posso mandar assim. Aí aqui no começo, o que eu vou fazer no começo sempre do programa? Eu vou fazer a importação das bibliotecas. Então aqui estão as bibliotecas importadas. Depois apareceu aqui uma biblioteca nova, né, que a gente não estava usando, que era cone.h, porque lá embaixo eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que eu posso utilizar além do System Pause e do Return básico, né? Então, vim aqui e coloquei o int main para iniciar a função principal e aqui a aba de declaração das variáveis. Qual é a variável que eu vou usar? Variável x. Só essa variável, professor? Só? Então, printf informe o valor da variável x, li a variável x, que é um tipo inteiro, né? Aqui, associei a variável x a um tipo inteiro. Depois, processamento de saída. Se o valor, né, de x for de 1 a 5, imprima o valor de x. Se o valor de x for de 1 a 10, imprima o valor de x mais 1. Se o valor, caso contrário, imprima o valor de x mais 2. Então, ó, qual que é a estrutura do switch case para a gente? Eu vou avaliar essa variável x. E aqui, ó, switch x, a opção x, né? A opção x aqui, ela pode ter vários casos. Então, ele pode ter caso x for igual a 1, caso x for igual a 2, caso x for igual a 3, caso x for igual a 4, ou x igual a 5, que é isso aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Vou imprimir o próprio valor do x. Coloquei aqui. Ah, professor, mas eu poderia ter colocado aqui o case e colocado um break em cada linha para poder fazer isso? Podia, vocês poderiam, assim como vocês poderiam ter feito dessa forma aqui, para vocês terem a sequência. Tá vendo que fica mais limpo a leitura dessa parte? Nos 5 casos, então, eu vou fazer vou imprimir o valor de x, que vai ser o próprio x. Então, o valor de x original é x. Então, poderia até colocar um /n aqui, ó, para deixar isso aqui bonitinho. Posso colocar um /n, posso colocar também um /r para deixar alinhadinho, né? Isso aí é a opção de cada um. Depois, case 6, 7, 8, 9, 10, eu vou imprimir o valor de x, né, alterado. Vou somar uma unidade, que vai ser dada por x mais 1. Então, aqui no final, eu somei x mais 1.
Uma outra forma também, né, para a galera que pode não lembrar, se eu coloco no printf, aqui eu coloco a variável x, eu posso colocar a variável x e somar mais uma unidade a essa variável. Então, nesse caso aqui, eu vou lá e somei. Ah, professor, você colocou barra N lá em cima, coloca aí também para poder deixar esse negócio legal. Então, vou colocar. Vocês que mandam. E aqui. Então, o caso default aqui, caso não seja nenhum desses termos, né? Caso não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, você vem aqui e imprime para a gente o valor de x mais 2. Aí, ó, eu posso parar o programa utilizando essa função get aqui também, que vem lá da biblioteca conio.h. Ela vai fazer a mesma coisa da gente utilizar o system pause e tudo mais. Ela vai deixar o cursor paradinho. Então, na hora de executar isso, deixa eu ver qual, deixa ela abrir. Digita a variável 1. Aí deixa eu compartilhar aqui com vocês agora, né? Eu sei que não vai parar. Vocês não conseguem ver aí não, né? Ainda. Vou compartilhar aqui. Stop. Vou lá e vou compartilhar essa telinha aqui. Aí tá lá, informe o valor de x. Né? Se eu digitar qualquer número aqui, vou digitar o 7, né? Digitar o valor 7. Então, digitei o valor 7. O valor de x alterado, né? É 7 mais 1, que dá o próprio 8. Se eu clicar de novo aqui, ele vai sair do programa, porque eu não coloquei dentro de um loop. Então, se eu tivesse rodado o mesmo programa, vou rodar aqui a mesma coisa. Aí agora eu vou compartilhar de novo essa tela. Se eu compartilhar essa tela aqui, ó, vocês conseguem ver o programa e a tela de baixo? Ou vocês conseguem ver só o que foi rodado, está sendo rodado? A tela de baixo também. A tela de melhor, baixo né? dá para ver ainda. Melhor então. Aí, ó, informe o valor de x, aí eu vou informar aqui o valor de x igual a 3, por exemplo, aí ele vai lá, o valor de x original é o próprio 3, porque a gente não está na segunda nem na terceira condição. Então, nesse caso aí, a gente viu, se eu consigo executar direto, né, a gente pode fazer essa leitura e chegar nesses valores. Eu poderia fazer diferente aqui, colocar no printf break para cada uma dessas linhas aqui, assim, ó. Poderia, né? Sim. Se eu rodar aqui, vai funcionar, professor? Se eu digitar aqui o 3, por exemplo, vai dar o mesmo valor, é o próprio valor original. Então, a forma da leitura, apareceu a telinha para vocês de novo? A telinha do programa apareceu, telinha preta. Tá jóia, então. Tá jóia, terminal aparecendo. Então, ó, tá vendo que o switch case aqui pra gente fazer assim, apesar de, pra mim fica mais bonito e tal, mas eu poderia simplificar colocando daquele jeito, que era só colocar em uma única casa. Então, quando eu tiver mais de uma possibilidade para alteração, compensa a gente deixar dessa forma para poder simplificar o código, né? Talvez. Ô, professor, se você explicou, se eu desculpo, mas você pode explicar de novo, que eu não entendi muito bem esse switch case. Tá. Tem alguém que falou aqui. Depois a gente acessava por onde? Ele conseguiu entrar, o João? Vinícius? Não sei. Alguém tava perguntando lá no grupo alguma coisa. Vamos voltar para cá. O Thiago que pediu a senha, mas eu enviei a senha para ele. Tá jóia então. Ó, então aqui no switch case a gente já viu que eu estou trabalhando com uma variável x. O objetivo do programa é o quê? O objetivo é esse aqui, ó. Eu quero fazer um programa que imprima para mim o valor de x se o próprio x, se eu tiver na faixa de 1 a 5, o valor de x mais 1 se eu tiver na faixa de 6 a 10 e o valor de x mais 2 se eu tiver em outro caso aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, eu posso fazer assim, ó, caso 1, caso 2, caso 3 ou caso 4, ou seja, a variável x pode valer 1, 2, 3, 4 ou 5,
E se ela valer qualquer uma dessas opções, neste caso, eu vou imprimir isso aqui. E o valor original de x é esse. Certo? Eu poderia fazer isso aqui diferente? Poderia colocar aqui sei lá, colocar um duro aqui. Aí eu venho e faço assim, ó, do. Vou fechar aqui, né? E aí eu vou colocar aqui qual que é a condição, né? Do y. E aqui a condição é, por exemplo, enquanto, faça isso aqui uma vez, enquanto x for diferente, diferente de zero. Diferente igual, né? Ou é igual a diferente de c, eu nem lembro mais. Deixa eu ver aqui. Rodou, não rodou, é x igual barra exclamação. Diferente de zero. Por igual, igual, eu já acho C. Diferente de zero, do y. O que deu errado? O y, enquanto x for diferente de zero, faça isso aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Isso, tava faltando ponto e vírgulazinho lá. Aí eu coloquei lá, ó, informe o valor de x, né? O valor de x foi 2. Aí o valor de x vai ser rodado por 2 lá infinitamente naquele termo que a gente está fazendo no loop. Se eu colocar dessa forma que a gente está colocando aqui para verificação, ele vai preencher enquanto esse valor de x não for diferente de zero, né? Porque eu só fiz um pedido uma vez aqui. Na leitura que a gente vai fazer para construir esse laço do while, para o outro exercício que vocês têm lá na caderno de vocês, vocês vão fazer do mesmo jeito. Só que vocês vão ter que fazer o questionamento antes, pegar a variável de análise e conseguir colocar aqui. Por quê? Vamos olhar para aquele exercício que a gente tinha acabado de discutir, que é o exemplo que eu quis colocar aqui para vocês verem que o loop pode ficar desse jeito aqui. Que é esse exemplo aqui. Ó, que é o do voto, né? Eu tenho que construir mais ou menos esse menuzinho aqui, ó. Se eu voto 1, se eu voto 2, se eu voto 3, se eu voto 4, eu vou ter um pontinho aqui para cada um desses candidatos. Então, eu posso fazer assim, ó. Vou colocar a variável x, que vai ser o voto, igualzinho tá aqui. Caso ela seja igual a 1, o que eu vou fazer? Vou colocar a variável somando um ponto para o candidato 1. Caso a variável x seja igual a 2, somando para a variável 2. Se for para 3, somando para o candidato 3, somando para o candidato 4, somando para o candidato 5. No 6, somando para o candidato para o voto nulo. E no 7, somando para o candidato, né? Candidato não, né? Para o voto branco. Então, eu vou, para a construção desse exemplo aqui, que é o exercício número 7 de vocês, né? Vocês podem usar essa estrutura desse programa. Do jeito que está aqui, a única coisa que vocês vão ter que adicionar era um while, né? Ou um do while, para poder deixar no loop. Só que aí o loop que vocês vão ter que construir, ele vai ter que ser de acordo com a variável x que o cara estiver digitando. Então tem que trabalhar na ideia de como que vai ficar esse loop. Se eu for trabalhar com while, eu tenho que colocar lá a condição certinha. Enquanto o n não for digitado, for 0, eu não vou sair. Naqueles exercícios que eu postei no portal acadêmico de vocês, tem um exemplo que já trabalha com essa ideia do loop. Se você digitar um valor menor do que 1, ele sai do loop. Já coloquei lá para vocês um exemplo que é legal de vocês olharem. É só vocês vasculharem aqueles arquivos lá. É um arquivo de exemplo, se eu não me engano. Então, conseguiram pegar a ideia do switch para aqueles que não lembravam, ou aqueles que nunca tinham visto o switch? Tá tranquilo? Eu achei bem fácil até a ideia do switch para poder fazer a questão 7. Tá vendo que agora a gente não gasta muito coisa, né? Se eu fosse pro if, por exemplo, tem que colocar o if, uma condição, o if, outra condição, o if, terceira condição, então você ia ter... Se botasse o if, teria que botar 5, 6 condições lá do negócio e demorar bastante. E depois ainda fazer um else para os casos que seriam default. Então,
No switch aqui a gente já tem um caso para tratar as exceções, né? Caso não seja nada disso, vai cair aqui, ó. Caso contrário, o valor vai ser isso aqui. Aí no trabalho de vocês lá, o caso contrário vai ser imprima, né? Printf, escreva um valor adequado na faixa. Aí vocês vão lá e colocam esse valor, o valorzinho lá para eles digitarem, tá? Então, aqui está o exemplo. Eu criei um outro exemplo que é a da Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Então, sequência fornecida, sequência de Fibonacci, para aqueles que não lembram, né? Fibonacci. Deixa eu abrir aqui dentro. Primeira página que vier. A gente vai estar trabalhando com a representação da sequência. Então, como que eu vou fazer para poder calcular essa sequência? Como que eu sei como que ela funciona e tal, né? Vocês vão pegar a análise da sequência, vocês não precisam de trabalhar com como se fosse uma recursão, né? E aí eu vou trabalhar. Qual que é o objetivo da minha questão? Fornecer a quantidade de termos, calcular a série de Fibonacci para os n primeiros termos. Aí você coloca o seu nome, observação, notar, faz esse código de atribuição de valores necessários em 2 momentos, vale a pena manter ou algo deve ser feito para retirar. Então aqui já é um exercício com um desafiozinho para vocês que vocês podem olhar e tentar montar uma sequência mais eficiente. Aqui, início da função, declaração das variáveis, aí ó, termo atual, penúltimo termo e antepenúltimo. Depois, peço para ele dar a quantidade de termos da sequência, né? E faço. Os 2 primeiros termos da sequência de Fibonacci, 0 e 1, são constantes e podem ser impressos na tela diretamente sem cálculo. Então, o primeiro termo da sequência de Fibonacci é o 0, o próximo é 1. Aí eu vou fazer, tá, professor, mas eu vou começar a fazer a sequência. O que eu vou precisar de fazer para poder conseguir trabalhar com essa sequência, né? Qual que vai ser esse número que eu vou estar ajustando aí para poder sair da minha sequência. Então, no primeiro termo, a gente conseguir encontrar uma lógica, né? Eu consegui, de fato, entender qual que é a lógica que eu preciso de estar trabalhando para fazer essa sequência. Então, a sequência de Fibonacci, o primeiro número lá, eu vou fazer o primeiro, 1, o segundo, 1 mais 1, 2, o terceiro, 1 mais 1 mais 2 dá 3, o próximo, 1 mais 2 mais 3 vai dar os 3 números, né? Vai dar 5, depois 8, depois 3, depois 21. Então, você vai fazer aí a representação da sequência, né? Levando em consideração qual que é o entendimento da sequência, e aí você vai precisar de construir essa sequência a partir do algoritmo. Então, esse aqui é um dos algoritmos mais chatinhos que a gente tem para poder fazer, porque leva uma ideia maior para a gente conseguir entender. Então, o que eu preciso de fazer? Vou começar analisando esses termos aqui, eu vou disponibilizar esse algoritmo para vocês. Depois eu entro no laço do for, pego o termo atual e vou fazendo a representação de conseguir fazer a atualização dos termos. Então, antepenúltimo vira o penúltimo, penúltimo vira o termo atual vira o antepenúltimo mais o penúltimo. A pessoa não entendi nada dessa sequência, não consegui entender nada desse exercício. Pega esse código que eu mandei para vocês e fazem, né, aquela coisa que a gente tinha feito na última aula, que é pegar, colocar no papel, né, e ir fazendo os cálculozinhos para poder achar o que quer dizer em cada um daqueles exercícios ali. Basicamente, a sequência de Fibonacci é eu pegar a soma dos números anteriores, né, de 2 números anteriores, e ir fazendo a atualização constante. Um terceiro tópico aqui que eu deixei para vocês, de exercício exemplo, né, é eu conseguir ordenar 2 vetores, né, um vetor. Então, nesse tópico de ordenar vetor, já é útil para vocês também lá na realização do trabalho, porque tem alguns tópicos lá, alguns exercícios que vocês podem trabalhar com vetor e que vocês podem precisar de ordenar ele. Então, novamente, arquivo ordenar vetor, objetivo, solicitar 5 valores inteiros do usuário e exibir-os ordenados, de forma crescente e decrescente. Além disso, captar aqui na pesquisa o número informado pelo usuário. Então, tenho uma variável aqui, agora eu vou só mostrar para vocês, né, uma segunda forma de vocês trabalharem com o que a gente vai chamar de constante. Ao invés, por exemplo, de a gente trabalhar com um vetor onde eu preciso de vir aqui e ficar alterando sempre, eu posso colocar, depois da importação das bibliotecas, ó, a declaração do que a gente vai chamar de constantes. O que é essa constante, professor? Se eu colocar define um nome
e um número em seguida aqui, como está definido aqui, o que eu vou estar fazendo nesses termos? Eu vou conseguir definir que constante, quantidade aqui de constante, né, o valor quantidade, ele vai ser dado por 5. Então, todos os cálculos onde eu encontrar quantidade, ele vai ser substituído por 5. Então, ó, tem quantidade aqui, quanto que é esse valor? 5. Tem quantidade aqui, quanto que é esse valor? 5. Tem quantidade aqui? 5, 5. Então, se eu precisar depois de fazer um programa e eu ver que isso não é mais 5, que isso aqui é 100, por exemplo, quero ordenar 100 valores, basta eu vir aqui e alterar no define 100. E aí, todo o lugar que eu estiver encontrando quantidade vai ser substituído por 100. Então, agora meu vetor tem 100 casas, o if vai ser menor do que 100, esse fora aqui menor do que 100, esse aqui menor do que 100, e a minha lógica vai funcionar naturalmente para qualquer valor. Então, essa declaração das constantes é legal aqueles que não lembram ou aqueles que não viram, né, ainda, que estão vendo pela primeira vez, se eu tiver algum valor que vai ser constante na minha função, ao invés de deixar ele como números, eu posso declarar ele aqui em cima e utilizar aquele valor no decorrer do programa. Porque aí, se porventura eu tiver um outro programa que precisa não ordenar mais 5 números, né, como é esse caso aqui, ó, solicitar, né, 5 valores inteiros do usuário. Se eu não quiser ordenar 5 números, se eu quiser ordenar 100, 200, 1000, basta eu vir aqui e substituir. E aí ele vai estar trabalhando. Então, se eu digitar aqui, ó, se eu substituir isso aqui por 5, que era o valor inicial, e mandar compilar, aí eu vou ter que alimentar esse valor, ó, já está o termozinho aqui, aí reparem, né, que o promptzinho aberto aqui já está mais bonitinho, ó, ordenação dos números inteiros. Informe o número 1, eu coloquei, o número 1 é 5. Informe o número 2, eita, apertei compilar aqui 2 vezes. Informe número 1, 5, informe número 2, 6, número 3, 2, número 4, 8, número 9, 9. A ordem crescente dos números 2, 5, 6, 8 e 9, a ordem decrescente 9, 8, 6, 5, 3 e 2. Consulta a ocorrência, ou seja, eu quero verificar se tem a ocorrência de um número lá, quero verificar se tem o 2. 2 está lá, o número 2 está presente no array na posição número 1. Consulta a quantidade de ocorrência de novo. Aí eu tenho um laço aqui, se eu quero colocar agora, eu quero verificar o número 9. O número 9 a quantidade de ocorrências do 9 no array é 1. E aí, se eu apertar Enter, eu continuo. Viram que esse programa aqui, ele já está mais elaborado. Se eu substituir aqui por 15, ó, mandar rodar, agora vai pedir. Informe o número 1, 2, 3, 5, 2, 8, 9, 5, 7, 9, 6, 5, 2, 3. Ai, apertei de novo. Foi mal, galera, porque eu fico apertando, eu tô com um tecladozinho para não precisar de ficar batendo no número do computador. Às vezes eu aperto o S aqui sem querer. 5, 1, 2, 2, 2, 7, 8, 5, 6. Aí, ó, a ordem crescente dos números. 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ordem decrescente. 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. Aí, se eu informar o número agora que eu quero analisar, eu quero verificar o número 4. O número 4 está presente no array, né, na posição 3, que é o primeiro número que foi digitado lá para o 4. Se eu quiser informar outro número aqui, eu quero verificar o número 2. A consulta de quantidade de ocorrência, número 2, quantidade de ocorrências para o 2 no array é 1. E aí a gente tem essa primeira função, que é um pouquinho mais complexa, né? Mas aí também já dá aquela ideia para a pessoa que, pô, eu já fiz exercícios base de vetor, já sei calcular alguma coisa de vetor. O que eu posso fazer para poder ir ajustando o meu conteúdo em relação a vetor? Você já pode pegar esse exercício aqui e já fazer uma leitura, né? E tentar entender o que está acontecendo. Nessa aula, principalmente, sim, que a gente acabou de falar de vetor na aula passada, eu preferi mostrar esses exercícios e colocar para vocês assim, ideias de exemplos em que vocês podem executar. Então, eu fiz tudo aqui com um textinho, ó. Fiz aqui, primeiro ponto, declaração das variáveis. A gente já sabe que eu posso declarar constante. Então, declarei as variáveis. O que é essa variável aqui? Essa variável é um array, né, um vetor unidimensional com um tamanho de quantidade. Qual é a quantidade desse vetor? Ela tem 15
15 posições. Depois eu declarei um int, que é um valorzinho de auxiliar que eu vou utilizar. Declarei aqui dois inteiros, o i e o j. Sempre quando a gente estiver trabalhando com i e j, vão ser os valores que a gente vai colocar lá no for. O for, a gente sempre vê que ele trabalha com índices i e j. Então, é legal a gente manter esse padrão para o trabalho de for. Eles são variáveis inteiras, estão definidas aqui como int. Depois, int, número constante, né? Array, número a ser consultado pelo usuário, que é aquela outra opção do segundo passo, e a gente começa o programa. Ó, a entrada, solicitar, né? Incluir a solicitação dos valores. Para eu deixar o programa com estética mais bonitinha, tá vendo? Eu posso dar um espaço inicial. Esse espaço que eu dou aqui no printf, ele é carregado para dentro do programa. Então, espaço, eu coloquei um asteriscozinho, ordenação de números inteiros, asterisco, jogo da velha, mais um espaço. Barra N vai pular 2 linhas. Então, vou colocar lá, informe, né, o quantidade de números, o número, %d, números inteiros. Que porcento D é esse? Esse %d aqui é a variável quantidade que a gente colocou em cima. Então, se porventura tiver 100 números, ele vai falar assim, ó, informe 100 números inteiros. Se tiver 200 números inteiros. Porque agora eu não preciso de ficar alterando toda hora. Se eu enxergar quantidade em qualquer parte do programa, eu já vou verificar que quantidade é, de fato, o inteiro que eu digitei aqui em cima. Aí depois, vou fazer um for, que é para fazer o quê? Esse primeiro for. Nesse caso, esse primeiro for é só para eu alimentar o vetor. Então, estou construindo, estou armazenando os números que o usuário está digitando. Então, ó, o número %d, número 1, número 2, número 3, até número 15. Por que é que aqui eu estou trabalhando com i mais 1 para poder trabalhar aqui no printf? Porque a gente viu que o vetor, um array qualquer, ele sempre começa da casa 0. Então, eu vou da casa 0 até a casa da quantidade, né, menos 1. Por quê? Se eu tenho quantidade igual a 100, ou seja, eu tenho 100 casas do vetor, eu vou do 0, que é a primeira, até 99, porque o 100 já é descartado. Se eu fosse do 0 até o 100, né, e considerasse o 100, eu teria um vetor com 101 posições. E eu sei que a primeira casa do vetor é sempre a 0. Então, eu sempre vou do 0 até um valor menor do que aquele vetor que eu preciso. Então, ó, se eu preciso de 100 casas, eu vou do 0 até 99. É isso que está fazendo. Porque o for só vai entrar nesse caso aqui, ó, quando o i for menor do que a quantidade máxima. Então, se a quantidade é 100, o i ele é menor do que 100, enquanto o máximo valor dele vai ser 99. Então, ele é de 0 até 99, ele tem 100 posições. E eu vou armazenar essas 100 posições aqui, ó, printf, número %d, né? E vou trabalhar com esse i mais 1 para, na hora do usuário visualizar, se eu colocasse só i aqui, aparecer 0, informe o número 0. Se eu coloco i mais 1, vai aparecer número 1. Mas a posição que ele está armazenando, ó, o scanf, é na posição i, ou seja, na posição 0 do vetor inicial, depois na posição 1, depois na posição 2. Esse printf aqui, esse i mais 1, é só para estética, tá, galera? É só para você deixar o programa mais legível para o usuário, né? Então, vou lá e faço. O que quer dizer aqui para baixo? Ó, procedimento, processamento da informação, né, que eu vou estar fazendo. Realizada a ordenação dos vetores. Um loop com a seguinte lógica. Cada passo do loop, garantir que o elemento na posição i do array contenha o menor elemento do conjunto sendo considerado. É considerado um conjunto de intervalos de posição i até o final do array. Ou seja, eu tenho que pegar o ponto que eu estou até o final e ver qual que é o menor. Então, exemplo. Primeiro passo. Posição 0. A posição 0 vai ser considerada o menor elemento de todo array. Segundo passo. Posição 1. O menor elemento menos o primeiro. Posição 3. O menor elemento menos os 2 primeiros números. Então, eu vou fazendo a ordenação fazendo justamente essa troca, né, de ir colocando esses elementos na ordem que eu estou executando. Novamente, não estou conseguindo entender o que o professor está falando com esse exemplo aqui. O que eu preciso de fazer para entender? Eu preciso de pegar um teste, escrever no papel e rodar, tá bom? Rodar esse teste. Depois eu posso soltar uma videoaula para vocês rodando esse programa especificamente, mas eu peço pelo menos 2 dias para poder fazer isso, né, para poder fazer lá no feriado, justamente para dar tempo de vocês testarem, para vocês rodarem e tentarem entender o programa.
Então, requer um loop interno, né, que irá comparar o elemento da posição I com cada elemento das posições seguintes a I, a fim de garantir que eu tenha sempre o menor elemento no conjunto de posições de I até o final. Então, esse processamento aqui é justamente para eu conseguir ordenar. Eu preciso de ordenar. E aí a gente vai ver que a tarefa mais difícil é essa que eu estou expressando para vocês agora. Ordenar um número talvez seja a tarefa, uma sequência de números, talvez seja a tarefa mais custosa que eu tenho no desenvolvimento de algoritmos básicos. É o primeiro grande desafio que vocês têm, assim, né? Por isso que eu não coloquei na lista de vocês lá para vocês saírem ordenando um monte de número, tá? Eu coloquei na lista de vocês vários exemplos, mas eu deixei esse exemplo, só para vocês tentarem entender, né? Vocês podem verificar que depois eu não coloquei isso aí na lista para vocês fazerem. Alguém mandou um chat, mas eu não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui. Professor, o trabalho pode ser feito em Python? Não. Tá? Assim, Matheus, a ideia é a seguinte. Pelo menos você ter esse primeiro trabalho como para conhecimento da linguagem C, a ideia é que a gente faça ele em C. Posso fazer as questões em Python e mandar para o senhor para você ver como é que tá e tudo mais? Pode, não tem problema nenhum. Mas o objetivo, por enquanto, é a gente trabalhar com a linguagem C, tá? Eu sei que é muito difícil, porque lá em Python eu sei que fazer isso é bem mais fácil. Sim, é mais fácil. Mas o objetivo do trabalho também é trabalhar com a lógica. E para a lógica, o Python ele facilita muito a vida da pessoa que está programando, né? E aí a gente perde esse termo da lógica. Professor, você está querendo dificultar minha vida? Você está me fornecendo uma ferramenta que é mais custosa e mais difícil de trabalhar? Não. Estou falando que todo aluno que conseguir executar isso aqui em C, depois, quando ele chegar para trabalhar com Python ou com qualquer outra ferramenta que é mais ativa, né? A gente vai verificar que vocês vão sentir uma facilidade muito grande. Então, vamos tentar pegar e fazer essa lista em C, por mais que eu sei que quem já usa outras linguagens vai ficar um pouco chateado, né? Vamos tentar fazer em C para poder ter um padrão para todo mundo e depois, se quiser tentar em outra linguagem, não tem problema nenhum, você pode até mandar o trabalho extra aí para poder ver assim, professor, eu sei fazer em C, sei fazer e sei colocar isso aqui para Python, porque aí já é conhecimento agregado para cada um também, tá bom? Não tem esse problema não. Mas pelo menos aquela primeira lista a gente vai fazer em C. A segunda, dependendo da aplicação, você pode fazer em Python. Vamos lá para esse primeiro tópico aqui. For. Então, eu vou fazer o for da quantidade de 0 até o quantidade menos 1, ou seja, eu vou varrer todos os elementos até 99, que é a posição que eu quero, né? E vou comparar. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho um for dentro de um for. O primeiro for é para comparar cada elemento até o penúltimo, né? E depois eu vou fazer a comparação de cada elemento com os elementos seguintes do array. Vou fazendo essa verificação. Se o i for menor do que o ij, vai lá e faz essa substituição e vai trabalhando com esses dois vetores auxiliares. Novamente, quando que eu vou conseguir entender essa troca aqui? Quando eu executar, né, cada uma dessas trocas na mão e eu visualizar o que está acontecendo em cada um desses vetores. Porque aí a gente vai ver que o aux vai receber o valor que eu estou trabalhando, esse valor vai ser o próprio valor armazenado na posição de J, né? E aí eu vou fazer esse valor aí de fato virar o próximo elemento. Eu não espero que vocês entendam isso aqui de cara, não é para entender de cara também, até porque esse exercício aqui é mais uma provocação para vocês fazerem, né? Se vocês se desafiarem a encontrar um exercício desse e fazerem juntos, mas depois eu vou postar um vídeo para vocês explicando esses tópicozinhos passo a passo e eu vou fazer no papel, tá? Não vou fazer no Dev. Dev já vai estar feito, eu vou mandar para vocês. O que eu vou fazer é escrever isso no papel e a gente vai fazer uma lógica junto no papel. Mas antes vocês podem ter esse exercício para poder mexer, futucar no Dev, ver o que está acontecendo em cada parte, vem com o printf aqui dentro, ver o que vai ser impresso. É legal vocês utilizarem isso aí para poder fazer teste. E depois a saída e impressão dos números ordenados. Aqui o printf já vai estar ordenando aqueles números de forma crescente. Depois os números de ordem decrescente, né? No ordem crescente eu começo do i igual a 0 e vou até o 99. Como o meu vetor já está ordenado, ele vai estar ordenado certinho. E na forma decrescente eu começo do contrário, né? Eu vou da posição 99, que é a última, até chegar no 0. Quando eu chegar no 0, eu paro a minha execução e vou ter o vetor desordenado. Então, reparem, para poder expressar o decrescente e o crescente, eu só peguei e mudei a forma como eu escrevi o for, começando do 0 para o final ou do final para o 0, decrescente ou decrescente. E depois, para a consulta, né?
Aí, para consulta, eu preciso de fazer um novo for, que vai verificar todos os elementos, né? E eu também consigo fazer essa contagem, né? Para poder determinar quantas vezes aquele elemento apareceu. Então, o loop aqui, ó, verificar quantas vezes o elemento foi informado no array, conta igual a 0, vou fazer um for. Toda vez que eu encontrar o elemento dentro do vetor, eu somo uma unidade. E depois a quantidade de ocorrências eu vou lá e faço um printf, dou um return e fecho o meu programa. Professor, mas que programa gigante? Olha, ele não é gigante, tá, galera? Ele só ficou assim porque eu fui colocando os comentários. Então, se vocês forem olhar aqui, olha, ele tá bem pequenininho. Mas quando a gente vai olhar os comentários, a gente realmente tem esse problema bem alinhado aí com relação a isso. O que a gente tira de lição desse primeiro algoritmo de ordenar aqui, que é o ordenar array que a gente está executando? E quando eu vou trabalhar com números, que são números aí de vetores, eu preciso de ter uma chamada para armazenar o vetor, uma chamada para poder conseguir aí determinar quantos elementos eu vou estar trabalhando, e eu também agora posso trabalhar com define, né, que é justamente trabalhar com uma constante. Então, eu posso trabalhar com essa constante e jogar no meio do meu programa naturalmente. Eu posso também não trabalhar e fazer no básico, que é aquilo que a gente precisa de saber. Vou exigir que vocês trabalhem aí com a ordenação dessas variáveis, utilizando essas constantes e tudo mais? Não vou exigir, galera. Não é uma exigência. É só uma indicação de uma facilidade que vocês podem ter quando vocês estiverem trabalhando com essas ferramentas aí. Tá bom? Beleza por enquanto? Aí eu falo, beleza, e uma pessoa vai lá e até sai da sala. Puta. Professor, você pode explicar essa questão do fatorial? Do fatorial? Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui como teste 2. Vai deixar isso aqui pronto. Não tem nada aqui, né? Vou voltar aqui para o exercício. É essa questãozinha aqui, não é? Fatorial? É. Tá, vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos tentar fazer só um fatorial. Vamos fazer assim. Se eu quisesse calcular a expressão fatorial, tá bom? Vamos entender primeiro o que é o fatorial. Então, vou começar o meu programa novo. Então, aqui, comecei o meu programa novo. Meu programa agora aqui, fatorial. Vou chamar aqui, vou deixar do jeito que tá e tal. O objetivo é calcular fatorial. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui para não me perder. Vamos pensar aqui, vamos usar esse espaço aqui para pensar. Se eu tenho fatorial de 5, qual que é o fatorial de 5? 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1, né? Uhum. Então, eu tenho que parar no 1. Se eu fizer a mesma coisa por 6 fatorial, vai ser a mesma coisa do 5, né? Só que multiplicando por 6. Então, o 6 fatorial vai ser o 6 vezes o 5 fatorial que eu já executei. Então você está me falando que cada vez que eu for fazer o número acima, basta eu fazer a chamada, né? Se eu pego aqui o 7, por exemplo, 7 fatorial. Mas se eu botar a exclamação vira fatorial, então? 7 fatorial? Não, ele não vai virar. É isso que eu estou te falando. Ele não vai fazer o cálculo. Eu preciso de pensar numa maneira de conseguir fazer esse cálculo. Mas pensa assim, qual que é o cálculo do 6 fatorial? É 6 vezes 5 fatorial. O que é o cálculo do 7? É 7 vezes o 6 fatorial. Mas o 6 fatorial é o quê? O 6 fatorial é 5 fatorial, né? E assim por diante. Então, quando a gente está calculando o fatorial, vocês vão reparar que eu estou pegando um maior número e subtraindo para um produto. Então, quando eu trabalho com fatorial, o primeiro termo que eu tenho que colocar, qual que é o fatorial de 0? 0 fatorial é igual a 1. O fatorial de 0 é 1. Tá? Então, então, vamos lá. Se o fatorial de 0 é 1, aí eu vou começar meu programa. Meu programa, deixa eu pegar aqui já feito uma base aqui, int main e tal, só para a gente não precisar de ficar escrevendo as coisas aqui. Importação das bibliotecas. Fui lá e fiz esse primeiro tópico. Vou colocar a quantidade? Não preciso colocar a quantidade. Não, vou deixar isso aqui comentado. Então, vou colocar aqui, ó, comentado. Depois, se a gente quiser transformar isso aqui em
Em quantidade, a gente vai lá e descomenta ali, tá vendo? Coloquei o barra asterisco, virou um comentário. Entrei no programa, então eu vou ter uma variável que a gente vai chamar de fatorial. Essa variável é inteira. Aí vamos começar a nossa representação. No primeiro momento, eu preciso de pedir para o usuário, para ele informar o valor do fatorial. Para ele informar o valor do fatorial, eu vou lá, pego isso aqui. Quando a gente vai construindo, né, o programa, a gente vai aproveitando as coisas, gente. Então, ordenação, vem aqui, fatorial. Do número. O que eu vou pedir para ele informar? Eu vou pedir para ele informar o número fatorial. Informe o valor fatorial que deseja para fatorial. Aí salvei informei o número. Agora eu preciso de armazenar esse número. Então vem aqui no scanf. Então, aí esse número é 1% de, né? É um inteiro. E eu vou armazenar esse número aonde? Na variável que eu chamei de fatorial. Então, fat. A gente já chamou ali de fatorial, né? Então, aqui, ponto e vírgula, já tem. Então, nesse primeiro tópico aqui, eu já tenho aí, né, já consigo sair de um número e chegar no fatorial que eu preciso. Então, deixa eu colocar tudo ordenadinho aqui. Tudo tá assim. Tá, agora eu preciso de fazer uma lógica. No primeiro termo, então, eu vou verificar o seguinte. Se o fatorial vou lá no meu termo, vou colocar aqui, eu posso colocar um for, né? Indo de i. Vou jogar ele lá para dentro. E eu vou começar com o meu número. Então, se eu tenho fatorial, vou começar de trás para frente. O i vai ser igual ao fatorial, certo? É uma tentativa, tá, galera? O i, ele tem que ser maior do que zero, né? Porque a gente sabe que se chegar no zero, a gente vai ter problemas, que o fatorial de zero é 1, mas se eu for fazer a conta, eu vou ter problema. Maior do que zero. E eu vou fazer aqui 1 e menos menos. Ou seja, eu vou fazer o processo inverso. Sair do fatorial e fazer o processo inverso. Se o deve me ajudar. Aí, fiz aqui o for. Aí, dentro desse for, eu vou fazer. O que é a função fatorial? A função fatorial no início de qualquer coisa, ela vai valer quanto? Se o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, então o fatorial no início ele só pode ser igual a quanto? 1. O menor valor que ele vai ser é 1. Então, se o menor valor para o fatorial é 1, aí eu preciso de fazer esse termo aqui agora a partir desse elemento, né? O fatorial começa do 1, então o fat, ele vai receber o próprio fat de fatorial, vezes, né? Cadê o vezes? Vezes o meu valor de i. Eu tenho o valor de i, o i está valendo quanto? Fat. Esse fat que ele está valendo ali é o fat que eu li aqui. Então eu não posso vir aqui e colocar fat igual a 0, porque a gente já igual a 1, porque a gente já fez a leitura dele. Mas eu preciso inicializar então essa variável ali dentro, né, fat, como sendo alguma coisa. Fat, que é o próprio valor, não vai poder jogar ali naquele elemento, a gente não vai poder trabalhar com ele. Então eu vou colocar aqui uma nova função aqui, que eu vou colocar resultado, que vai ser o inteiro também. O que vai ser o resultado? Resultado para mim, vou substituir aqui, resultado, vai ser o próprio resultado vezes o valor de i. Vezes o valor de i. Então, você está me falando, professor, que se eu coloco o resultado, e agora eu posso vir aqui resultado igual a 1, o resultado vai começar de 1, então o resultado inicial é igual a 1. Depois, o que vai acontecer? O resultado vai ser multiplicado pelo valor de i. Mas quanto está valendo o i? O i está valendo o próprio fat, né? Então, ele vai fazer resultado igual a 1 vezes fat. Aí vai dar o próprio resultado. Depois, o que ele vai fazer?
resultado de novo igual ao resultado anterior vezes o novo i, que vai ser menos uma unidade. Vezes o novo i, vezes o novo i, vezes menos o novo i. Então, vamos fazer esse teste, mas antes de fazer esse teste, vamos colocar aqui dentro um printf para a gente verificar qual que é o valor de i até o final, né? Vem colocar aqui, ó, 1% de... Eu vou colocar aqui o resultado, eu preciso de imprimir, e eu quero imprimir aqui o valor de resultado, para eu ir acompanhando a execução. Sempre quando a gente for fazer um programa do zero, como a gente está fazendo aqui, é legal a gente colocar assim, ó, fazer uma execução e colocar um printf para acompanhar. Porque aí, se der algum problema, a gente vai conseguir visualizar onde está o problema. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, a gente volta aí e faz o que eu preciso de fazer para poder colocar o meu programa funcionando direitinho aí. Vou colocar aqui o finalzinho, return 1 ou return 0, tanto faz. E se ali no resultado igual, eu colocar 1 sobre resultado, o que acontece? Calma, foi aí que eu não vou dividido resolver. Eu não vou resolver a questão por você, ué. Depois você vai lá e... Entendeu? Não, eu sei, mas eu só quero saber o que acontece no programa. Você já vai estar já vou estar dando a resposta para você, menino. Entendeu? Não, porque eu já fiz aqui, eu só não sei se tá certo. Então, ó, vou colocar aqui o resultado final. Faz na calculadora, pô. Vou ter que conferir. Será? Aí vou lá e coloco o %d barra n aqui, né? E eu coloco o valor do resultado, que é aqui o que eu preciso de imprimir. Vamos ver se eu não fiz nenhum errinho aqui besta. Cabeça. Tem o i aqui igual a fat, i menos menos, ponto e vírgula. O i, scanf, eu fiz a leitura, fora igual a i menor que 0, i maior que 0. Alguma coisa eu errei aqui. Fiz a leitura direta. Não deu algum problema. Eu não declarei a variável i. Apagou. Tá vendo? Essas coisinhas assim, a gente esquece. Aí vem aqui agora para execução. Aí na execução vai aparecer lá, né? Informe o valor do fatorial. Qual que é o fatorial que eu quero? Aí eu quero saber o fatorial de 5. Uhum. O que aconteceu aqui? 5. Calma aí. Ele rodou, só que parou. 5. Vou rodar de novo. 5. Vamos rodar vamos verificar o que ele está fazendo aqui, que ele não está saindo. O for está aqui. Eu pedi para ele dar esse resultado. O i tem que ser menor do que 0. Eu fiz um i menos menos, eu digitei 5. E ele foi fazendo a volta até chegar no próprio 0. O resultado foi 0, não tem nenhum erro aqui. %d resultado. Faço o resultado, receber o resultado vezes i. Resultado inicial, resultado está valendo 1. Então, o resultado passa a valer resultado vezes o valor de i. Tá. Vamos trocar isso aqui. I igual a fat. I maior que 0 e menos menos. Tá? Estranho. 4. Ele está fechando, ele não está executando, mas deve ser algum errinho também de alguma coisinha que a gente fez aqui que eu não coloquei. Para testar, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o for e ir fazendo o teste a passo. Ou seja, vou primeiro verificar isso aqui, ó. Se isso aqui está rodando fora do for. Ou seja, se ele está de fato executando algum teste com isso. Eu acho que é porque esse campo está perto. Com o valor 6. Não está executando. Fechar aqui. Informe o valor do fatorial 5. Vou tentar forçar a parada dele aqui, tá, galera?
pedir. Colocar um get e um cone. Tá aqui a função. Cone. E aqui embaixo, vamos usar um get. Se tiver com algum problema, sempre quando vocês forem executar, que o programa estiver travando assim, como foi aqui, se for algum problema de memória, alguma coisa assim, vocês vão ver de cara, né, que vai ficar rodando infinito. Se parar igual fez e abriu, vocês podem tentar fazer essa solução aqui, ó, colocar um get e a biblioteca cone.h aqui. Vamos verificar o que ele faz aqui agora. Põe o valor do fatorial, 5, aí ele foi lá e fez as contas, tá vendo? Era só acesso da biblioteca que não estava travando a tela. Quando a gente vai lá e força ele a travar, ele trava e aí ele não fecha sozinho. Então, basicamente o que a gente fez para poder fazer a função fatorial foi criar uma variável que seria resultado. O resultado aqui vai ser multiplicado pelo próprio i. O i é igual ao fatorial que eu chamei e eu vou fazer lá, ó, 5, né? Eu vou fazer 5 vezes 4, depois 5 vezes 4 vezes 3, depois 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No total dá 120. Então, o fatorial de 120 vai ser o próprio elemento que a gente está calculando. Ah, professor, quero trocar e fazer para o exercício. O que eu vou ter que pensar? No primeiro momento, você vai ter que ter essa base aqui de teste, né? Eu vou colocar um fatorial de 6. Aí eu já sei aqui, ó, o fatorial de 6 é 6. Aí vai ser 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5 vai dar 120. 120 vezes... Aí vai aumentando até o próximo elemento. E aí, quando vocês encontrarem esse valor, né? Vocês vão ter que só diferenciar do exercício de vocês, que neste exercício, ó, o fatorial está sobre uma fração. E eu vou ter que somar para cada valor do fatorial um elemento. Então, parte do exercício já está feito. Está aqui, ó. É só fazer a função fatorial. Como que a função fatorial pode ser feita? Pode ser feita assim? Pode. Pode ser feito colocando o próprio valor do fatorial para poder variar aqui dentro do for? Pode também. Posso pegar uma função fatorial que eu desenvolvi e chegou no mesmo resultado que você fez aí? Pode usar qualquer representação de fatorial. Só que para o exercício de vocês vão ver que além de fazer o fatorial, vocês vão ter que somar com o resultado anterior, porque o fatorial está aqui embaixo. Ó. Então, o que a gente acabou de fazer é só calcular esse n aqui de baixo. Eu vou ter que somar com ele menos 1, com ele aqui, com ele aqui. Uma dica, né, para vocês é que vocês podem utilizar 2 for. Um para poder calcular o fatorial individual e o outro para poder fazer a soma desses elementos que a gente está vendo aí, que seria de cada um desses termos que a gente tem aqui para o n. Então, ficaria um for dentro de outro for. Aí um você conseguiria fazer a soma e o outro vocês conseguiriam fazer de fato fatorial para poder conseguir chegar nesse resultado, que seria esse aqui do termo mais tranquilo que a gente tem. Beleza? Quem pediu para poder fazer o fatorial? Beleza ou não? Professor, eu só não entendi essa questão da soma. Por exemplo, você achou o fatorial, que é o n, no caso. Eu achei o n. Nos exercícios de vocês, aqui ia ficar assim, ó, 1 sobre n. Só que mais uma coisa, o 1 sobre n aqui não é o inteiro, mas né? ele não... Então aqui você teria que mudar para float. Você teria que criar, para o exercício de vocês, o i continuaria sendo inteiro, né? Só que aqui eu teria um float. Aí esse float... Pode falar? Não. Mas se for 1 sobre n, ele não vai dar certo, porque ele vai somar o mesmo fatorial em todas as frações. Isso, por isso que eu te falei que você vai ter que fazer um for para você encontrar o valor do fatorial, um for. Aí aqui dentro, aqui ó, eu fiz esse for, um i fatorial. Depois aqui dentro eu posso criar um outro for para poder rodar as somas. Entendeu? Aí para cada valorzinho do for eu vou ter um valorzinho para poder fazer a minha soma direta. Esse exercício aí, galera, é o último exercício que vocês vão fazer da lista, tá? A gente vai bater lá em cima dele, a gente vai fazer exercício. Eu vou mandar as videoaulas de exercício feito à mão para vocês essa semana, ainda mais que essa semana eu vou ter um tempo a mais para poder fazer isso. Então, vou mandar mais exercícios para vocês olharem, ver como é que faz. Mas essa provocação que eu estou dando para vocês nesses exercícios aqui, até mesmo como forma de vocês abrirem, visualizar, ficar testando, né? É justamente para bater cabeça. Viram que quando eu coloquei aqui a função no início,
Só de fazer um teste simples já travou, aí eu vi, ó, travou, o que eu posso fazer para executar? Ah, vem aqui, coloca a função for e vem e coloca a função get. Ou você vai fazendo a debugação, alguma coisa assim. Mas para aqueles que estão começando, principalmente agora a execução, é legal vocês fazerem na mão, porque o importante da ideia é ter a lógica. Se porventura vocês fizeram o exercício lá, sabe a lógica direitinho, mas não está conseguindo fazer rodar no dev, né, por algum motivo, tenham esse exemplo da aula de hoje como base, né? Ó, o professor rodou lá, viu que a lógica estava todinha certa, só que por conta de um detalhe de biblioteca, o programa não rodou. Então, às vezes, o dev, vocês estão com a lógica certa, só que vocês estão querendo fazer, não estão conseguindo passar para o programa. É nesses momentos que a gente pode ir lá e tentar ver o que está dando errado, se está esquecendo alguma coisa e tudo mais. Tá bom? Beleza ou não? Só o Yuri tá falando hoje, o pessoal tá quietinho. Acho que estão... Professor, eu posso botar... ele gerou o resultado, correto? Que seria, seria o resultado do fatorial. Eu posso fazer um for e botar resultado e fazer uma condicional para ele? Tipo, se resultado for menor do que tal, entendeu? Tipo, pode. Ou não? Ou vai dar errado? Pode fazer também. Pode colocar resultado. Por exemplo, se resultado for menor que 5, for mas maior você tem que ver 5, o seguinte, né? que o valor do fatorial que você vai estar trabalhando vai ser informado pelo usuário. Então não pode, tem que ser genérico, porque o fatorial ele vai ser informado pelo usuário. Se você colocar 5, 6, aí você vai estar definindo sua função só para funcionar naqueles termos. O que eu quero é dar um valor de um N e o programa vai conseguir me calcular qual que é o resultado dessa função. Tá bom? Essa aí é mesmo para poder provocar vocês. Mas não se assustem assim com essa último exercício aí, com esse exercício do fatorial, porque de fato não é o objetivo assustá-los, né? O objetivo é que vocês consigam aí estar trabalhando. Aqui, ó, nessa listinha aqui que eu peguei, na época da graduação ainda aí, eu peguei um ponto para vocês, ó, que foi essa aqui, mas tem vários outros, ó, tem várias outras funções que a gente poderia trabalhar. Observe que eu peguei a mais tranquila. Talvez no próximo a gente tenha um exercício mais complicadinho, mas a lógica que eu vou usar para poder fazer cada uma dessas funções aqui é a mesma. Ah, professor, como é que eu posso fazer essa do seno aí? A mesma coisa do fatorial lá é a mesma coisa, ó. Calcular o seno de uma função por aproximação, eu posso ir lá e fazer desse jeito aqui. Calcular e elevado a x desse jeito aqui. Então, reparem que eu só coloquei um exercício que, de fato, é aquele exercício que vai dar um trabalhinho para vocês. Esses outros aqui eu deixei para discutir com vocês, para poder mostrar. Então, essa função seno, por exemplo, eu posso depois resolver ela com vocês, né, no período aí de perto do trabalho, eu posso resolver elas com vocês e aí vocês vão reparar o que vocês precisam de fazer para poder chegar na resolução daquelas que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Então, outros exercícios aqui, ó, do Zé eu tirei daqui também. Então, eu peguei um pouquinho de cada lista que eu já tive na faculdade, estou passando para vocês, tá bom? Para vocês verem que qualquer exercício que a gente colocar, vocês são capazes de fazer, só basta a gente ter esse estudo aí direcionado. E outra, pego esses slides, aqueles slides que eu passei para vocês, se vocês não tiverem, se só vocês solicitarem, e use os slides, use esses exercícios, e usar o grupo lá de vocês para tirar as dúvidas. Ah, professor, eu preciso de mais exercícios desse tipo. Essa aula de vocês hoje, já tem gente riscando na minha tela aqui. O pessoal é muito atentado. Desculpa. Eu sei que é você. Eu sei. Aí, ó, tem mais gente aqui riscando. Tô zoando agora, filho. Não, eu fui fazer um negócio que fiz errado, desculpa. Né? Pessoal, sempre quando vocês tiverem esse pensamento assim de estarem com dúvidas, mandem lá no grupo, porque essa semana mesmo eu já estou prometendo para vocês umas videoaulas a respeito de alguns exercícios que eu vou fazer no papel. Mas quando a gente está com dúvida, principalmente quando a gente está fazendo esses exercícios, é legal vocês mostrarem a dúvida de vocês, que o material que eu vou preparar para vocês vai estar baseado nessas dúvidas, tá? Então, me cobrem isso nessa semana aí, fala, professor, eu tô com dúvida nisso, me ajuda, usa o grupo lá para a gente conseguir fazer e aproveitar essa disciplina da melhor forma possível. Vou deixar vocês com esse trabalho, que esse trabalho
esse primeiro trabalho avaliativo, né, de vocês. Espero que vocês consigam fazer nas próximas semanas os primeiros exercícios. Se sentirem dúvida, né, na execução desse trabalhinho aqui, façam que nem o Yuri está fazendo hoje. Usem a aula para perguntar. Vocês viram que a gente estava começando a fazer exercício, ele perguntou do fatorial, parei, já abri um exercício e fiz junto. Então, usem para a gente conseguir fazer isso. Do mais, eu vou dar aula agora às 7h50, então vou deixar com esses exercícios para vocês tentarem. Na quinta-feira eu vou soltar uma videoaula com 3 exercícios resolvidos. E hoje eu vou postar para vocês esses 3 que a gente resolveu aqui. Vou postar para vocês já acessarem e brincarem no computador de vocês. Sentiu dúvida nesse exercício? Já bota lá no grupo. Professor, tentei entender aquele exercício de array lá, de ordenação, não entendi nada. Fiz aqui um teste de mesa, não entendi nada. Manda um material para ajudar a gente. Vai usando lá o grupo para poder falar exatamente essas dúvidas que vocês têm. Ou, se surgir outras dúvidas que vocês estão trabalhando por fora, vão mandando lá no grupo para poder me ajudar a montar o que vocês estão precisando. Tá bom? Beleza quanto a isso? O Ítalo está entrando agora, mas a gente já está acabando. E aí eu prometo deixar para vocês essa videoaula que vai explicar essa questão dos exercícios juntos aí com vocês. Certo? Beleza. Como é que vocês estão aí no feriado? No feriado que eu falo na sexta-feira, por exemplo, eu vou abrir 1 horinha para cada disciplina que eu dou aula, para a gente deixar para exercícios. Então, na quinta eu vou postar um material para vocês, alguma coisa de exercícios, e na sexta eu vou abrir, vocês podem cobrar no grupo, professor, qual hora aí que você vai deixar para gente? Que aí vocês podem deixar as dúvidas de vocês, que na sexta a gente faz o exercício juntos também, para ter essa interação aí. Tá bom? Tá ótimo. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu vou já estar gravando essa aula, só não vou conseguir disponibilizar agora para vocês porque eu tenho que esperar compilar. Eu já vou entrar numa outra disciplina, então depois eu passo essa aula para vocês. Beleza? Boa noite a todos. Beleza. Façam um trabalho Boa e as noite. dúvidas vocês vão deixando lá pra gente. Tá bom? Beleza. Tá mais quietinho que eu dou aula. Alô, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, falou, tchau.